Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui gravando. Peço desculpa, eu tô com um pouco de dificuldade, que tô ficando rouca, mas isso passa. Isso é por causa da secura do tempo, né? Hoje caiu uma chuvarada abençoada aqui na nossa Juiz de Fora, que trouxe um ar mais livre, estava muito seco. Chuva abençoada que nós tivemos hoje. Hoje nós vamos falar o menino Jesus no meio dos doutores. Essa passagem, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 39 ao versículo 52. Aqui parece que é muito grande, mas a gente não vai levar muito tempo não, mesmo porque minha voz está sumindo aqui, tá? Lucas inicia dizendo que quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. O que é isso? Acabaram o quê? Todo ano, na época da Páscoa, era muito comum os judeus caminharem para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E a família de Jesus não era diferente. Jesus contava aí com 12 anos e eles foram a Jerusalém naquelas enormes caravanas com as carroças, né? Então a família foi o pai, a mãe e Jesus. Jesus com os seus 12 anos. Lembrando que ele ia todo ano. Então, cumprir tudo segundo a lei do Senhor, o que é? Era aquele negócio de sacrifício de animais, tinha que oferecer rolinha, pombo, alguma ave ou até mesmo algum outro animal. Assim, coisa assim bem esquisita isso, sabe? O sacrifício dos pobres, dos animais, para poder homenagear a um Deus chamado Jeová ou Javé. Depois de cumprirem, tinha outras coisas, né? Aquele negócio de senta, levanta, reverencia e lava as mãos. Ouve lá os escribas e fariseus, aqueles doutores da lei falar. Isso aí que é cumprir, é tudo segundo a lei do Senhor, né? Tinha que cumprir isso. Eles voltaram para a cidade de Nazaré, que é onde eles moravam. Por isso que é chamado Jesus de Nazaré. Inclusive, até mesmo cabelo e a barba partida no meio, o cabelo também, é chamado de a moda nazarena. Era costume os nazarenos usarem esse cabelo comprido e cortado no meio, e a barba também, dividia a barba para lá e para cá em 2 pedaços. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Jesus, já com 12 anos, estava cheio de sabedoria. E todos aqueles que viviam em volta dele sabiam disso, a sabedoria do Senhor. E a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus não perdia tempo em falar desse Pai, né, de Deus, que ele sentia. Tem gente que me pergunta, Regina, Jesus sabia que ele era o Messias? A gente pode dizer sim e não. Porque a tal da reencarnação, ela cerce, ela causa um esquecimento no espírito quando ele está no corpo e ele não se lembra das coisas que ele veio fazer. E com Jesus não foi diferente. Só que como se tratava de um espírito muito, muito, muito evoluído, ele lá dentro dele, e ainda mais pelos prodígios que ele já realizava, a gente vê isso muito nas cartas de Cristo, ele curando o irmão, curou a irmã, né? Ele curou lá um menino que brincava ali com eles, aquela coisa toda. Então, lá no fundo, ele sabia que ele era diferente. Mesmo pequenininho, ele já sabia.
Só não tinha aquela certeza, porque na verdade também ele não contou com as pessoas que viviam do lado dele. Sua mãe, o seu pai, nem os irmãos, aliás, muito pelo contrário. Da vez passada a gente até comentou que os irmãos falavam que ele tinha ficado doido da cabeça, né? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Saíram de Nazaré, foram para Jerusalém. E regressando para Nazaré, né? Terminados aqueles dias, porque passava vários dias lá, festejando a tal da Páscoa. Ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Eles pegaram as carroças, né, daquela caravana, que era muita gente, e tinha outros meninos. Lá no íntimo deles, eles devem ter achado que Jesus estava em outra carroça, com os coleguinhas, com a família. Regressaram José e Maria. Aqui o evangelista não fala nada sobre os irmãos, não. Só fala de José, de Maria e de Jesus. Então não souberam seus pais. Ficaram tranquilos na viagem. Gente, vamos ver a época, né? Hoje não. Hoje a gente cata a nossa criança pela mão enquanto a gente não acha, não sossega, dá um pavor na gente quando a gente vê que ela desapareceu por uns minutos. A gente está sempre grudando a nossa criança por causa dessa violência, né, que a gente está vendo hoje em dia com as crianças. Que loucura, né? Mas nosso assunto hoje não é esse. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram no caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Eles, quando as carroças paravam, né, para dormir ou para se alimentar, para descansar, e já tinha passado um dia, eles foram procurar Jesus, que tinha parentes deles por ali, né? Gente, não vamos pensar que Maria, que José não tinha filhos. Desculpa, tá? Não tinha parentes. Claro que tinham, né? Primos, irmãos, os pais, avós, a gente até sabe, né? De Joaquim e de Ana, que eram os avós. Então, eles tinham parentes. Eles foram lá, era uma época bem diferente da de hoje. Foram lá, Jesus está aí, está com vocês, está com você. E viram que ele não estava. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. José e Maria, então, não pestanejaram. Cadê o nosso filho? Voltaram correndo para Jerusalém. E aconteceu, pois, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Por que passou 3 dias? Porque eles voltaram, né, desse caminho onde eles já estavam. Se eles haviam levado um dia para chegar até ali, é lógico que eles levaram um dia para voltar até Jerusalém. E foram procurar por Jerusalém, nas praças, nas casas, nas vilas, nos comércios, primeiro. Eles não imaginaram que iam chegar direto lá para o templo. E procura aqui, procura ali, pergunta aqui, pergunta ali. Acharam Jesus assentado dentro do templo, daquelas sinagogas, perante aqueles doutores da lei, ouvindo-os. Eles ficavam pregando o tempo todo as velhas escrituras. E Jesus, além de ouvi-los, ele interroga. O que é isso? O que é aquilo? Né? Vamos colocar o livro de Isaías.
O que Isaías está querendo dizer aqui? O que Isaías está querendo dizer ali? Então, Jesus interrogava e eles ficaram maravilhados. Como que um menino de 12 anos podia fazer aquele tipo de interrogação? Agora, nesse momento, eu vou fechar aqui meu Novo Testamento, modo de dizer, e a gente vai para fofoca espiritual. Eu aplico muito fofoca, porque ela vem de fonte confiável, que é de Jean Val Elan, responsável pela revelação cósmica. Vamos dizer que é a quarta onda, né? A gente teve Moisés, Jesus. Os espíritas dizem que o espiritismo foi a terceira onda. Então, vou aqui colocar com as minhas palavras que é a quarta onda. Jean Val Elan chama de terceira onda, tá? Eu não sei se é porque ele diz que apesar da grandeza do espiritismo, o movimento espírita não deu muito certo. Partiu para essa questão muito religiosa e abandonou a parte filosófica e a parte científica, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Então, esse nosso palestrante, já com mais de 50 livros escritos, e faz palestra pelo mundo inteiro, não só no Brasil, como em outros países, é muito requisitado. O nome dele mesmo é Rogério de Almeida Freitas. Ele se colocou o pseudônimo de Jean Val Elan por recomendação dos espíritos, para que não influenciasse nas obras, ele, a pessoa dele. Porque, afinal de contas, os livros são dos espíritos, né? Por isso que o nosso lindíssimo livro dos Espíritos, que é a primeira obra da nossa codificação espírita, chama-se O Livro dos Espíritos. Ele não é um livro do fulano, do ciclano, do Beltrano, é dos Espíritos, ele veio dos Espíritos. E o nosso Rogério de Almeida Freitas gostou, porque ele já estava querendo ficar no anonimato, e ele explica por quê. Ele era gerente da Caixa Econômica Federal. Então, numa época em que tinha muito essa questão do gerente, muito tete a tete, junto com os clientes, né? Então ele falou, como que vai ficar a minha situação, lidar com revelações tão profundas e lidar com esse público aqui no banco? E também é lógico o cargo que ele exercia. Então ele tinha mesmo vontade de colocar um pseudônimo. E os espíritos recomendaram esse nome. Ele até comenta que ele achou muito esquisito Jean Val Elan. Ele falou, que nome é esse? Eu achei que eu fosse chamar um nome brasileiro, João, Pedro, José. Por que Jean Val Elan? E os espíritos disseram para ele, por hora você contenta com esse nome, um dia você vai ficar sabendo por quê. Ele se contentou, porque ele pensou, poxa, é lógico que já vivi muitas vidas, né? E sei lá, às vezes pode ser algum nome que eu tive aí, alguma outra vida, e deixou isso para lá, esse nome dele. Então ele vem trazendo sempre pra gente, ele chama de fofoca espiritual. É quando os espíritos vêm nos informar de situações em que não estão contidas nem na codificação espírita e nem nos evangelhos e nem no Velho Testamento, em lugar nenhum. Então ele vem nos contar uma fofoca. O que Jesus estava interrogando aos doutores da lei? Porque isso o evangelho não fala. Vocês viram aqui no evangelho de Lucas o que ele fala? Então, os pais o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
fofoca espiritual é a seguinte: um lá dos doutores da lei estavam lendo o livro de Salomão. E lá, no meio desse livro, ele diz aquela frase que a gente até conhece, né? Nos Cantares de Salomão. E tu, ó Roquima. Gente, esse Roquima pode se falar também Choquima. Tá? E tu, ó Roquima. E Jesus, na mesma hora, se levanta, 12 anos, hein, gente? Ele se levanta, né? Lógico, deve ter levantado o dedo e perguntou: quem é esse Roquima? Deu uma curiosidade nele. Ele queria saber quem era Roquima. Mas vocês nem vão acreditar. Os doutores da lei não sabiam. Não sabiam informar quem é Roquima. E as fofocas do mundo espiritual vêm nos alertar que Roquima é o espírito que, na verdade, inseminou Maria. No grego, essa situação é muito conhecida. No grego, ele tem o nome de Sofia. Gente, não vamos levar para o nome de Sofia para o feminino. Sofia é um epíteto que quer dizer sabedoria. E tu, ó Roquima, dono da sabedoria, foi ele que presidiu, que organizou toda a inseminação de Maria, mãe de Jesus. Ele e seus anjos, da família El, que é Gabriel, Rafael, Samuel, Uriel e por aí afora, é chamado de família El. Então, olha só, é memória atávica. Jesus, lá no fundo, ele sabia dessa entidade. Quando o doutor da lei citou o nome e tu, ó Roquima, divina sabedoria, ele então vai perguntar: quem é esse Roquima? E os doutores da lei, diz o João Vaillant, né, que é assim: cala a boca, menino. Sabe quando o menino faz uma pergunta que a gente não sabe responder? Isso aconteceu comigo quando eu evangelizava a criança. Lá no grupo de estudos espíritas Garcia, eu evangelizava no primeiro ciclo, amava essa idade de 7, 8 anos, que é o primeiro ciclo. E o menino me perguntou, então eu lá falando alguma coisa sobre o espírito, e o menino me perguntou: ô tia, o que é a antimatéria? Gente, eu corei. Eu falei, eu tive que falar com ele: ó, meu filho, eu não sei. Sabe, tipo, cala a boca, menino, eu não sei. Eu vou procurar saber. E depois, hoje, gente, isso tem uns 40 anos, tá? Hoje é lógico, né? Através da física quântica, os estudos mais aprofundados da ciência, a gente até tem como explicar o que é antimatéria. Mas naquela época eu nem tinha noção onde que essa criança foi tirar essa pergunta. Tia, o que é antimatéria? Eu não sabia. Eu tive que falar com ele: olha, meu filho, a tia não sabe, tá? Vou ser sincera, mas eu não sei. É o que aconteceu com Jesus. Quem é Roquima? Quem é? Aí os doutores da lei, lógico, não ia ter a humildade de dizer que não sabia. Eles se calaram e deixaram Jesus sem resposta. Tá? E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então aqui está mostrando que Jesus respondia tudo aquilo que era falado lá no Velho Testamento, ele de cada plateia, ele respondia. Então eles ficaram maravilhados de onde que aquela criança, porque 12 anos naquela época era bem criança, tá, gente? 2024 anos. Então, como que aquela criança tinha tanta sabedoria para responder aquelas perguntas que nem aqueles rabinos, com todo o seu conhecimento, às vezes tinham?
Então, eles se maravilharam, eles admiraram da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe. Aí foi quando José e Maria encontraram com Jesus. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Quer dizer, José e Maria vai passar uma carraspana. Que isso, filho? Como que você some, não dá a gente uma ciência, né? Onde que você estava? Uma satisfação, né? Eu quero ficar mais dias aqui, eu não vou na caravana com vocês. Olha, já tem 3 dias que nós estamos te procurando. Passaram uma carraspana em Jesus. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Gente, Elan, ele faz um comentário e dá um sorrisinho a esse respeito, e eu vou fazer a mesma coisa. Que a gente, quando vê as coisas boas, a gente deve imitar, né? Você imagina, você pai, você mãe dessa criança, e depois daquela aflição toda receber uma resposta dessa? Você sabe que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Ora, José sabia que ele não estava cuidando dos negócios dele, de José. Só podia ser do pai, do céu, os negócios de Deus. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. É isso que Lucas fala no versículo 50. Eles não compreenderam que Jesus estava falando das coisas do Pai, dos ensinamentos do Pai, da palavra de Deus. Eles não entenderam. Deixaram para lá, né? E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. Sujeito à obediência. Jesus obedeceu. Com certeza, José deve ter falado, passa para casa, vamos embora para casa. Entra ali na caravana. E ele sujeitou. Ele obedeceu. Entenderam? Então, Jesus, ele foi criado, educado, de uma forma nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Ele sabia da missão dele, mas ele obedecia os pais. Porque 12 anos, principalmente naquela época, era uma criança. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Maria tinha muita dúvida, José já não tanto. Mas Maria observava. Ela, observando Jesus, ela sabia dos feitos dele. Tem um livro muito bonito chamado O Sublime Peregrino, que é escrito por Ramatiz. E ele conta que lá na infância de Jesus, quando bem pequenino, tinha aí por volta de uns 8 anos, brincando com barro na beira de um rio, que as crianças naquela época brincavam com pedra, matinho, frutos secos, e esse dia eles estavam brincando com barro. E Jesus moldou um monte de pássaros. Moldou com barro. Aliás, brincar de moldar barro é bom demais. Eu até compro de vez em quando a argila para incentivar meu neto a fazer umas esculturas. E ele faz muito bem. E eu gosto muito de fazer também. Não só o barro, mas a massinha, né, gente? É muito bom a gente modelar a massinha e fazer escultura. Então, Ramatiz conta que depois que ele fez aquele monte, eu esqueci agora quantos, eram muitos, tipo pardais.
Ele colocou todos assim e depois ele foi colocando nas mãos e fazia assim, aqueles pássaros voavam. Só que teve um problema muito sério, era sábado. E os doutores da lei foram lá bater na casa de José e falar: seu filho está trabalhando no sábado. Olha isso, gente, que coisa. Eram umas coisas malucas, né? Olha lá, seu filho está fazendo prodígio no dia de sábado, não pode, não. Fez eles ficarem maravilhados. Onde já se viu se eu fazer um pássaro de barro e aquele pássaro alçar voo, balançar as asinhas e voar? Foi isso que ele fez. Então Maria guardava no seu coração todas estas coisas. Maria já estava sabendo dessas coisas. Ela se maravilhou de chegar lá e encontrar ele no meio dos doutores da lei e ainda interrogando, ouvindo. Qual menino que quer ficar dias dentro de um templo ouvindo algum pastor ou padre ou dirigente de centro espírita falar? Menino não quer. Só que Jesus ali ficou, ele se deliciou com as velhas escrituras que ele já vinha estudando sozinho há muito tempo. Então, Maria sabia. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, Jesus não para aí, não. Ele cresce, né? E ele vai cada vez mais mostrando que ele era o Messias. Só que foi tão difícil, né? As pessoas acreditarem, porque eu já falei sobre isso também. Naquela época se falava muito na vinda do Messias, porque o Velho Testamento, todo ele anuncia a vinda desse Messias. Só que o orgulho do povo judeu é tão grande, era e é, que eles não aceitavam e ainda não aceitam que o Messias viesse de uma família de classe média, pobre. José era um carpinteiro. Eles achavam, e naquela época os filhos homens acompanhavam a profissão do pai. Esperavam que Jesus fosse ser carpinteiro. Então, ninguém aceitava que o Messias ia vir de uma manjedoura e de uma família pobre. E ainda mais da Palestina. Numa outra passagem no Novo Testamento, Natanael pergunta a Filipe, quando Filipe diz para ele: nós conhecemos hoje o Messias e ele vive em Nazaré. Natanael então pergunta: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Da Galileia? Gente, você sabe o que quer dizer Galileia? Galileia é pequena Gália. Gália foi toda dizimada pelo Império Romano. César mandou queimar gauleses e naquela região da pequena Gália, da Gália, dali várias famílias migraram para a Palestina e lá então foi tido o nome de Galileia, ou seja, pequena Gália. E Maria vem dessa descendência. É muito interessante a história contada, né, desses descendentes de Maria e de José, muito mais de Maria. Porque, na verdade, Jesus não tinha o DNA de José, ele só tinha o de Maria. E o que foi inseminado nele de Rockman, que qualquer dia a gente vai aprofundar para falar dessa questão aí, dessa inseminação desse
ser extraterrestre que vem lá com a sua sabedoria, lá de cima, lá das paragens mais altas, para poder trazer aqui um avatar seu, que é Jesus, tá bom? Então fica aí a nossa reflexão do dia de hoje, onde Lucas encerra falando que Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens. O menino Jesus no meio dos doutores. Um pouquinho da infância de Jesus, apesar de que a maioria foi tudo encoberta, não falaram da infância dele, né? Existe uma lacuna desses 12 anos até os 30, quando ele reaparece lá no batismo de João. Ninguém fala de Jesus, mas a gente tem na revelação cósmica, tá bom? Qualquer dia a gente vai entrar nessa questão da revelação cósmica, aí a gente vai ter necessidade de falar de Rockma, ou Shokma, ou Sofia, que é um nome em grego. Sofia quer dizer filosofia, Sofia. Então vamos à nossa frase de hoje. Nem vou estender muito não, porque a voz já está aqui falhando. Mas se vós soubesses o que significa, 2 pontos, misericórdia quero e não sacrifício. Se vós soubesses o que eu quero dizer com misericórdia quero, não sacrificarias os inocentes. Jesus, abertamente, com uma frase igual essa aqui, igualzinha, são 3 vezes. E tem muitas outras que quer dizer a mesma coisa com outras palavras. Jesus está dizendo, não sacrifica inocente, não. Sacrificar as aves, sacrificar os animais, sangrar os animais, matar os animais, oferecer sangue nos altares, seja lá de onde for. Para com esse negócio de sangue, gente. Que coisa horrível, ficar derramando sangue para poder alimentar os deuses. Quer saber? Os deuses que se virem para lá com a fome deles. Chega de ficar alimentando a gente aqui e principalmente das nossas criancinhas. Vão estudar esse respeito que vocês vão entender o que eu estou falando. São coisas, tá aí no YouTube, né, gente? Abertamente. Se vocês ainda não foram procurar, dá uma olhada lá no Google, o que quer dizer adenocromo. Entendeu? Adenocromo. Dá uma olhada lá. Agora se prepara, porque a coisa é de assustar. O que acontece? E isso há milênios. E a gente nunca desconfiou. É por isso que toda vez que eu estou gravando os ensinamentos de Jesus, eu encerro com essa frase. Vamos parar de sacrificar inocentes. Eu desejo que essa passagem tão singela de hoje, o menino Jesus no meio dos doutores, possa calar bem fundo dentro de nós e que possamos ser abençoados por eles. Nós, os nossos lares e nossos familiares e principalmente nossas crianças. E eu encerro deixando um beijo gostoso no coração de vocês.